o negócio da Record aí. Depois eu só fiquei curioso agora para ver o que que é esse negócio Não, aí, o Lucas lá. Que legal, meu. Parabéns, viu? Gente, seguinte, eu posso compartilhar minha tela? Consigo, tá. Pra gente combinar um pouco o jogo, eu tenho muito slide, né? Então, quando eles me chamaram para bater esse papo, eu falei, não, acho que não vou fazer nada, bater um papo. Eu fiquei pensando, eu falei, puta, eu tenho uns slides de apresentação que a gente vai usando. E eu, honestamente, eu coloquei quase tudo que eu tinha de slide de Customer Experience. E deve dar, sei lá. E coisas que eu acho que poderiam ser interessantes, assim. Então, deve ter uns 50 slides, 40 slides. Muito slide com imagem, tá? Então eu não enchi tanto o saco. Mas ó, o que eu pensei de dinâmica? E aí eu queria ver o que vocês acham, porque também é a primeira vez que eu estou falando com vocês. Assim. Eu passo os slides e vou comentando, né? Um pouco, porque ele me ajuda a contar um pouco da história e como eu enxergo o tema de Customer Experience. Mas aí, qualquer momento que vocês quiserem parar para um tema, em vez de a gente deixar para o final, porque pode ficar um pouco desconexo, a gente pode parar e abordar esse tema. O que vocês acham? Pode ser? Por quê? Porque, assim, o que eu fiz? Não é que eu trouxe algo muito aprofundado de um tema específico. Eu trouxe várias coisinhas que eu acho que são importantes para falar de Customer Experience, porque pelo que eu vi lá nas perguntas que a Marina me mandou antes, tem indústrias diferentes, né, de vocês, tem talvez até um pouco de estágios diferentes, perfil diferente. Então eu falei, puta, em vez de eu tentar trazer um case que talvez vai funcionar para um e não vai funcionar para mais ninguém, eu trouxe vários princípios gerais, assim, que eu acho que podem ser importantes na hora de abordar o tema. Tá? Fechou? Beleza. Então, estamos combinado aqui. Deixa eu compartilhar minha tela agora. Vocês estão vendo minha tela? Então, ó, qualquer momento, vocês param. Meu, eu não sei, assim, como vocês preferem, mas pode parar ou no chat ou liga o microfone e fala para, e aí me faz a pergunta, ou a gente conversa. Tá? Não tem muita burocracia, assim. Bom, sobre mim, né? Meu nome é Caio Poli, eu sofri bullying na época da faculdade, porque achavam que era o apelido, mas é nome de nascença mesmo. Eu fiz engenharia, fiz na Poli, eu fiz produção, e aí comecei carreira em consultoria. Eu não sei qual que tá o nível de vocês aí de carreira, se vocês já trabalhavam antes, estão começando em startup e tal, mas logo eu fiquei um ano mais ou menos na McKinsey, e aí fui para o mundo das startups. Eu tinha aquele negócio, né, não sei se algum de vocês enfrentam, mas quer construir um negócio, quer construir algo que impacta muita gente e tal. E aí fui para o Veduca. O Veduca era uma startup de um professor da Poli, talvez, não sei se vocês conhecem, tá, que é o Eduardo Zancu. Ele começou o Veduca, e aí eu fui trabalhar com ele, aí fiquei um tempo lá, ficamos 4 anos, e depois eu fui para o Nubank, médio no começo, assim, né, foi em 2015, e aí quando eu fui para o Nubank foi quando eu comecei a conhecer o que é Customer Experience. E eu não tinha noção o que era isso, assim. Eu não tinha... Isso faz uns 4 anos, mais ou menos. Então, assim, eu não sabia... Eu falava, Customer Experience. Eu não tinha, de verdade, ideia do que era esse tema. E aí foi lá no Nubank que eu aprendi um pouco disso. Aí do Nubank, fiz algumas coisas, né? Fiz RH, depois Customer Experience, depois novos negócios. Aí vim para 99, um pouco antes da compra. Eu vim para 99 em maio de 2017, já olhando o time de Customer Experience. E aí a gente foi comprado pela Didi no começo de 2018. A Didi vocês conhecem a Didi? Faz só um sim ou não assim. Conhece? Não conhece? Cara, a Didi é uma empresa chinesa. Foi fundada mais ou menos na mesma época que a 99 e é de mobilidade urbana também. Só que cresceu muito mais rápido, né? Então, pra vocês terem uma ideia, assim, a Didi acabou de anunciar, a gente faz tipo 60 milhões de corridas, chegou a fazer 60 milhões de corridas, né, num dia. Deve ser mais ou menos o dobro ou um pouco mais que o dobro do que o concorrente faz no mundo, assim. Eles fazem isso quase só na China. Então, tipo, quando você vai para a China, basicamente você usa a Didi para tudo. E você tem desde serviço de luxo, de carro, sei lá, super chique, até bicicleta, até carro autônomo, até produção de carro desenhado para ride sharing, até produção de bateria para energia renovável, faz parte, tem a fintech da Didi, tem Smart Cities, que você controla semáforo para otimizar o trânsito. Então esse é o grupo, é a Didi, né? E aí a Didi comprou 99 em 2018 e aí começou a expandir como marca a Didi em 2018, 2019 e 2020. Então a gente está na América Latina e lançamos na Rússia, Austrália e Japão.
E a gente tem tanto o negócio de ride sharing, que é o carro, né, com as categorias, no business internacional. A gente tem food, né, que a gente lançou, tem México e Brasil, e Japão, e tem payments, né, que é a 99Pay, que é uma carteira digital que transaciona muito dinheiro na nossa plataforma, né, e aí a gente acabou criando a carteira também. Então isso é um pouco, geral da apresentação, tá? do negócio. Então isso é um pouco sobre mim, tá? Vamos lá, vamos começar. Primeiro, Customer Experience. O que é o conceito, né? O conceito do Customer Experience, ele é como os clientes, eles percebem e sentem as interações com as organizações durante todo o ciclo de vida. Então aqui é só para, né, palavra nova, assim, não sei quem já conhecia mais ou menos, mas eu queria destacar algumas coisas, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente não está falando do processo que a gente desenhou ou da jornada que a gente construiu. A gente está falando do que o cliente percebeu, né? E aí vocês aí tudo em startup, né? Eu comecei quando eu estava no Veduca, tinha umas 3 pessoas mais ou menos. Eu peguei bem o comecinho também. A gente é muito, 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 muito enviesado nas nossas ideias, né? E a gente sabe pouco o que de fato o cliente percebe ou sente. Então, o conceito de Customer Experience, ele vem de uma ideia de entender o que o cliente percebe e sente, então a gente está falando até de emoções, e não do que você acha que está fazendo. Né? Então, acho que é a primeira coisa que eu queria deixar na cabeça de vocês. Sempre que a gente fala do tema de Customer Experience, não é o que você fez, não é o processo que você construiu, o produto que você construiu, o site que você fez, é o que o cliente percebeu. E ele vai ter experiências positivas ou experiências não negativas. Ah, mas eu desenhei o processo assim. Não importa o que você fez, importa o que ele percebeu. Como ele se surpreendeu, como ele gostou ou não da sua experiência. E aí, antes de ir para esse slide. Por que vocês acham? Se alguém tem algum chute, eu vou fazer umas perguntas aí, tá? E se vocês sentirem à vontade, vocês respondem. Se vocês não falarem nada, eu vou responder. Por que vocês acham que a gente está na era de Customer Experience? Ou por que se fala tanto disso? Alguém tem alguma opinião? Tipo, por que esse tema? Esse tema não era tão falado, há um tempo atrás. Eu vou chutar aqui, tá? Boa. Eu acho que tem a ver com a inovação de produtos e serviços no mercado. Então, tem novas formas de disponibilizar o serviço e o produto, você precisa entender como que está funcionando no mercado. Queria até aproveitar e fazer uma pergunta. Eu conheço pouquíssimo, conheço nada, na verdade, né, sobre o assunto, e gostaria de saber se Customer Success é a mesma coisa que Customer Experience, ou se é diferente, enfim, não sei se vai tocar esse assunto depois também. Tá. Eu acho que não vou falar disso, não, então eu posso te... Cara, assim, sendo bem honesto, como eu te falei, eu vim mais da parte prática, né? Então eu aprendi fazendo as coisas no Nubank e na Didi. Conceitualmente, na minha perspectiva, a Customer Experience é o geral, onde você olha toda a emoção e toda a jornada do que o cliente sente e tudo mais. Customer Success, você usa geralmente para cases mais B2B, que você tenta, né, pelo próprio nome já disse, desenhar estratégias para você ir além da jornada do seu cliente. A gente vai falar de jornada aqui, mas além da jornada que ele tem com a sua plataforma. Você não olha e fala assim, ele está usando bem a minha plataforma, não. Ele está atingindo os objetivos que ele tinha ao utilizar a minha plataforma. Então, o Customer Success ele vai um pouco além do que só o que você provê. Ele fala assim, isso acontece muito, esse tema acho que cresce muito quando você fala de Software as a Service, porque você pega e fala assim, o cliente está usando pra caramba a minha plataforma. E aí você vê o número de churn crescendo pra caramba. Mas por quê, né? E aí você vai ver que, sei lá, a pessoa não estava tendo sucesso no uso da plataforma que ele achou que ia ajudar ele, né? Aquela pessoa. E aí o que você faz? Você começa a entrar mais na jornada e ajudar ela a alcançar o objetivo da jornada. Então, eu vou dar um exemplo. Ferramenta de recrutamento, né? Por exemplo, ferramenta que ajuda você a fazer o pipeline de recrutamento. Uma forma simples é simplesmente a ferramenta vai lá e funciona. Você pôs a vaga, mudou e teve a... Isso você não está, você está pensando na jornada normal do cliente. Tem empresas que vão além, vão falar, como que eu ajudo o meu cliente a usar melhor minha ferramenta? Como eu ajudo ele a aprender a contratar por competência? Como eu ajudo ele a fazer sourcing melhor das vagas? Então eu saio um pouquinho, né, só da minha ferramenta, da minha solução, e vou para ajudar ele a resolver o problema dele. Então, por isso que é o Customer Success. Você começa a ir para o sucesso do cliente. Então, quando você vai fazer... Aí você vê, né? Desde estratégias de onboarding de cliente, estratégias de engajamento e tal. Então, você pega isso mais ao longo das estratégias que você vai fazendo para o cliente atingir aquele objetivo. Isso é mais famoso e mais usado em B2B, assim, sabe? Principalmente em soluções B2B se fala muito de Customer Success. Mas vamos lá. Então, vamos falar por que a gente está na era do Customer Experience. Aqui é um gráfico
da Forrest, que ele fala, né, que a gente vem de eras, né? A gente saiu da era da manufatura, a gente foi para uma era da distribuição, né? Que aí acho que os exemplos quando a gente começou a criar as redes globais de supply chain. A gente vai para a era da informação, principalmente com a internet e com a quebrar a barreira de ter acesso à informação. E a gente está indo para uma era do consumidor, né? Que é a era do customer. Por que que isso acontece? Acho que tem duas principais tendências. Acho que está um pouco em linha do que você falou. Opa, para trás. É que, peraí, deixa eu para as tendências aqui. O consumidor, hoje em dia, ele é maior do que o produtor, né? Ou seja, a gente vivia numa era que era da escassez, né? Você era entubado a aceitar o que te ofereciam, em resumo, tá? Então, assim, eu queria usar o serviço daquela outra empresa. Você não tinha, você nem sabia e você também não tinha outra opção, né? Hoje em dia, o que acontece? Olha quanto negócio surgindo o tempo inteiro. E não só negócios surgindo, como eles atingem escala global com muita facilidade, né? Então, hoje, o poder saiu de várias indústrias, né? Moveu do produtor e está indo para a mão do consumidor, né? Então, o consumidor, a escolha dele ganhou mais peso. Então, diminui a barreira de entrada, então é menos de quem tem aquele segredo e só sabe fazer aquilo, para, tipo, quem ganhou, o consumidor, né? Então, a briga está indo mais para o consumidor. Exemplos de indústrias que aconteceram isso, né? Acho que essa é um exemplo bem batido, né? Mas às vezes a gente não reflete nisso. A experiência de alugar um filme era muito traumática, né? Vocês lembram? Vocês são dessa época, né? De alugar filme na locadora. Todos eram de alugar vídeo cassete ou vocês alugavam já DVD e Blu-ray e essa parte mais Nutella? Ó, tem alguém ali que eu não consigo ver os nomes, mas você nunca alugou vídeo cassete, né? Não? Ó, cara, vídeo era uma fita. Que você alugava uma fita. Na Tá? E Blockbuster. aí, Na Blockbuster. você alugava uma fita na Blockbuster. E aí, se você não tivesse rebobinado, porque a fita você rebobinava ela, você pagava a multa, cara. Então, você tinha um dia para assistir o filme. Se você perdeu o dia, você pagava a multa por atraso. E se você não rebobinasse, você pagava a multa adicional. Por que você pagava essa multa? Era justo até, porque às vezes o outro ia assistir o filme e você tinha deixado o filme no final. Então a pessoa começava pelo final do filme, então você ferrava a experiência do próximo. Então, enfim, cara, era uma experiência muito ruim. E com o negócio da Netflix, né? Primeiro, a Netflix não pela plataforma. A plataforma veio depois, né? A história da Netflix começa com os DVDs por assinatura e tudo mais, e depois veio da plataforma. Então, mudou a experiência, mudou a expectativa, e aí você muda toda a indústria. Outro caso também da música, né? A música, ela não saiu da fita para o Spotify, né? Ela passou da fita e o CD, ela passou... Quando você comprava uma fita ou um CD, você tinha que comprar o álbum inteiro. E era uma experiência muito ruim também, né? Porque às vezes você só gostava de uma música e você comprava o álbum inteiro. O que mudou? A Apple, né, começou a mudar isso quando eles começaram a vender fita unitária. Eu tô falando do mercado legal da música, tá? Não tô falando do Kazan, que você baixava de graça e pirateava os CDs em casa. Mas aí você conseguiu comprar por unidade e depois com o Spotify a experiência virou outra, né? Então são mercados que a experiência muda totalmente. Ela sai da produtora, né, da produtora de vídeo, da fita, para o acesso ao consumidor. Ele tem muita opção, então ele tem o poder, né? Então quem está ganhando agora é quem tem acesso aos consumidores. Mesma coisa nos serviços financeiros. Isso aqui é uma experiência realística. A gente não percebe às vezes, né? Mas assim, quando você vai num banco hoje, você vai para você é um consumidor, né? A gente esquece às vezes que é consumidor. A gente acha que o banco está fazendo um favor para a gente, mas você é um consumidor que paga as taxas mais altas do mundo naquele produto. Você consegue ter acesso, você precisa ir numa agência das 10 às 4, que é o horário que ninguém trabalha, né? Então você tem todo mundo tem livre das 10 às 4, e você é tratado como se você fosse roubar o banco, né? Essa experiência, quando a gente fala de experiência, é essa experiência que a gente passa no mercado de serviços financeiros. O porquê que as fintechs estão... e fora que você é enganado o tempo inteiro, né? Que você nunca sabe o que você está pagando, né? As taxas lá, você nunca sabe o que é taxa, o que é obrigação, o que é não sei o quê. Essa é a experiência que o consumidor sente, né? Lembra que a gente falou de sentir? Você se sente enganado, você se sente que você vai roubar o banco, você se sente frustrado, é isso que faz. Aí vem o Nubank, um app simples, tudo online, e de repente mata o mercado, e aí todas agora as fintechs e tudo mais, assim, né? Então, acho que agora tem uma porrada de fintech e essa indústria está sendo muito disputada por causa da experiência tão ruim e cara que a gente pagava. Então, claramente, assim, você vê mudanças, né, de experiência que afetam a indústria inteira. E a segunda coisa, a segunda tendência, que acho que também um pouco você falou, que é a experiência versus a posse, né? Antigamente todo mundo se preocupava em ter aquele bem, né? Então, puta, eu precisava, né, aqui,
ter carro, né? Então você fala, puta, eu preciso ter carro. E aí era o objeto de luxo das pessoas. Ainda tem um pouco, né? Mas assim, o que eu quero ter na minha vida é carro, tirar a carta de motorista com 18 anos. Tem gráficos aqui que mostram que cai muito a taxa de pessoas que tentam tirar a carteira de motorista, né? Por quê? Porque as pessoas não querem mais necessariamente ter carro. Algumas pessoas querem, né? Mas, assim, as pessoas querem ir de um lado para o outro. Então, tem 99 outras soluções de mobilidade, né? Não é só 99. Mas, assim, soluções de mobilidade te ajudam a dar mobilidade sem você precisar adquirir o carro. A casa, a mesma coisa, né? O sonho da casa própria, né? A Caixa passou a vida inteira entubando os nossos familiares que, tipo, não, o sonho da vida para ser sucedido era ter casa própria. E não necessariamente você precisa morar em algum lugar, né? Você gostaria de morar. E aí você não precisa ter, né? Então, essas duas tendências, né, elas ajudam a você sair do negócio de produto, eu preciso ter o produto, para eu preciso experienciar como consumidor, né? Por isso que se fala tanto na questão de customer experience e, honestamente, startups em geral, elas estão bem posicionadas para isso, porque elas têm, em geral, uma maior preocupação e contato direto com o cliente. Então, vocês saem na frente, né? Versus empresas muito tradicionais, que elas têm muito contato só com o time interno, com processos internos, com a burocracia interna, né? Elas ficam muito distantes do cliente. Então, essa febre e ver tanta startup sendo bem sucedida é porque elas estão, de fato, arrumando dores, né, estruturais na experiência do cliente e faz com que isso gere oportunidades de negócio gigantes. Assim. E aí, quais são os resultados, né? Peraí, antes de eu passar os resultados, alguém quer dar um palpite? Assim, puta, se eu oferecer uma boa experiência do cliente, né? Então, a gente viu o que é, a gente falou que está na tendência, porque algum report americano falou, a gente viu algumas coisas que talvez façam sentido. Que resultados que vocês acham que, eventualmente, oferecer uma boa experiência do cliente vocês podem obter na empresa de vocês? Algum palpite? Fidelização, assim? Fidelização, que mais? Acho que é a mesma coisa, né? Mas retenção. Retenção, fidelização, boa. Mais alguma sugestão? Boa, vamos lá, vou passar aqui. Primeiro é o que vocês falaram, né? Assim, mostram que empresas que têm uma boa experiência do cliente, elas em média vendem 2,4 vezes mais do que empresas similares que não têm uma boa experiência do cliente. Isso parece meio óbvio, né, como consumidor, mas às vezes a gente dentro da empresa não se preocupa tanto para isso, né? Além disso, você também tem um negócio que a gente chama de Member Get Member, né? MGM, que se você tem uma boa experiência, em geral você cresce, você pode indicar para outras pessoas. E essas pessoas indicam para outras pessoas. Aí você fala, Caio, mas isso é muito conceitual, né? Isso não é tão na realidade. O Nubank, até mais ou menos 2 milhões de clientes, não gastou quase nada em marketing. 80% de 2 milhões de clientes era por indicação gratuita de um cliente para outro. Por quê? Porque tinha uma boa experiência. Né? Então, às vezes, você gasta pra cacete, né, em marketing, tem que fazer não sei o quê, um monte de marketing. Se você oferece uma boa experiência, você pode ter um retorno gigante de indicação, né, que a gente chama de Member Get Member. Aqui é o exemplo da Disney, né, que 70% das pessoas retornam nos parques e das Zappos também, que as pessoas voltam. Gente, as Zappos, assim, é que aqui a gente não vai explorar tanto, mas é um dos grandes cases globais de Customer Experience. Então, se tiver curiosidade, põe Zappos, é uma empresa americana que foi comprada pela Amazon há uns 10 anos atrás. Eles são muito famosos, assim, pela parte de Customer Service. Então, assim, em resumo dessa primeira parte, você se apaixona pelo problema, né, e não pelo que você faz, você se apaixona pela necessidade do cliente e não pela sua solução, vai melhorando continuamente e você pode ganhar tanto referral, retenção, frequência e também exposição em social media, né? Hoje em dia, redes sociais, isso é uma coisa mais recente, mas qualquer coisa que seja rede social, positiva ou negativa, pode te impulsionar muito ou destruir sua marca, né? Então, oferecer uma boa experiência, você vê muita empresa, né, que é bem recomendada, e ganha buzz por causa de alguma coisa que saiu nas redes sociais. Beleza? Como é que tá de ritmo? Tá rápido, devagar? Tá ok? Tá. Vamos agora um pouquinho, então, como construir, vai. O framework que eu gosto para construir uma boa experiência do cliente, ele é mais ou menos isso daqui, ó. Você começa por um propósito e marca, você vai para entender quem que é a sua persona, que é com quem você vai falar, e aí você constrói a sua jornada. Eu vou entrar um pouquinho em cada um, rápido, mas assim, pra vocês entenderem o geral. Eu me posiciono, qual que é a marca que eu quero, como que minha marca quer se posicionar para o meu cliente. Entendo quem são os meus clientes, quem são meus clusters de clientes, que são minhas personas. Desenho a minha jornada. E aí, a partir daí, você entra pelo pirâmide de Maslow, né? Você resolve o problema, tenta fazer isso com baixo esforço e aumenta a sua conexão emocional com o seu cliente.
Isso é sempre sustentado pelos 3Ps, né? Processo, produto e pessoas. Então, esse é um pouco do framework que eu gosto de. Para estratégia, propósito e marca, persona e jornada. Para construção e melhoria contínua, resolver o problema, baixo esforço e conexão. E para sustentar isso, você tem que olhar processos, pessoas e produto. Tá? Então, agora, os próximos slides vão falar sobre esses temas. Então, você viu que é bastante coisa, né? Eu vou tentar ser rápido e superficial, mas tem bastante coisa. Primeiro, da questão da marca, você precisa definir o que você quer ser. Porque várias empresas diferentes oferecem boa experiência. Então, você não precisa copiar alguém que oferece uma boa experiência e só tem essa forma. Não existe uma forma só. Existe a sua forma de oferecer uma boa experiência para o cliente. Então, eu vou tentar tangibilizar aqui. A Amazon oferece uma baita experiência do cliente, né? O McDonald's oferece uma boa experiência do cliente. A Reserva oferece uma boa experiência do cliente. A Harley-Davidson oferece uma boa experiência do cliente. O Nubank oferece uma boa experiência do cliente. Nenhuma delas, elas não são necessariamente iguais, né? Quando você vai com a Amazon, o que você vai buscando com uma boa experiência é o quê? É a opção de coisa, né? A Amazon tem tudo, né? E a velocidade, a confiabilidade na entrega, principalmente se você vai para os Estados Unidos, então né, você garante que vai te entregar rápido. O McDonald's, a proposta do McDonald's é a padronização, né? Você vai comer McDonald's no Brasil ou na China, você sabe que vai ser um preço acessível e é o lanche lá que você vai olhar e vai entender qual que é o lanche e vai pedir. Não quer dizer que é um bom lanche, mas não estou falando que é um lanche incrível. Não é o lanche mais gostoso do mundo. Mas eles são consistentes, eles prometem que você vai saber o que você vai comer, né? É uma padronização de como vai fazer com preço acessível. Eles entregam isso em qualquer lugar, né? A reserva tem um case muito legal que eu acho que é de transparência. Se você comprar a reserva, você pegar o cupom fiscal da reserva, ele se propõe muito esse negócio de ser transparente, né? Ser próximo do cliente. Você vai comprar, sei lá, camiseta. Você fala, puta, a camiseta cara, né? Aí eles mostram no cupom fiscal, eles falam, ó, o preço dessa camiseta é X%, vai, sei lá, R$90 na camiseta. R$20 foi matéria-prima, R$15 foi para produção, X foi de imposto, e a minha comissão R$8 de comissão do vendedor, e R$10 foi o que eu ganhei de lucro. Sabe? Então, olha que muito louco, assim, eles se propõem a ter uma marca transparente e eles veem todo o momento como que eles vão ser transparentes com o cliente para ganhar a confiança do cliente sendo transparente com o cliente. A Harley-Davidson tem já aquele negócio mais de comunidade, né? Então, acho que assim, eu trouxe aqui alguns exemplos para falar que empresas diferentes, eles podem ter propostas de valor diferente. Não tem problema isso. Não precisa ser, eu vou copiar o que aquela empresa faz porque é o que a Disney faz. A Disney tem a proposta dela porque é o mercado que ela está, a indústria que ela está. A de vocês pode ser outra, e tudo bem. Mas precisa ter uma. Você precisa ter alguma cara, sabe? Você precisa falar, a minha marca é sobre o quê? É sobre eficiência? É sobre praticidade? É sobre conexão e com os clientes? É sobre, sei lá, sustentabilidade? O que é a minha marca? E aí você constrói a sua experiência com essa marca em mente. Desenhou a promessa, né, de marca, você vai para o tom de voz da sua marca. Então, como que a sua empresa vai falar, né? Então, sei lá, o Nubank é super fã. Toda empresa precisa ser fã? Não precisa ser fã. Né? Precisa ser legal? Não precisa ser legal. Você precisa definir com aquela marca que você desenhou, como que você vai se comunicar com o seu cliente. Eu vou ter, por exemplo, você pega sei lá, você vai no negócio na indústria de saúde. Necessariamente não precisa ser fã numa indústria de saúde. Você como cliente e as marcas, elas querem passar mais segurança, querem passar mais conhecimento técnico. Então, você não vai passar o tom de voz, você não vai ser fã. Você vai ser de confiança, de acolhimento, né? Agora, sei lá, você vai para a indústria de games. Você não vai usar o mesmo tom de voz técnico numa indústria de games que você está usando na indústria da saúde, né? Então, provavelmente, numa indústria de games, você vai ser mais fã, vai ser um pouco mais descolado. Então, dependendo de como for sua marca, você cascateia para o tom de voz. Então, eu fiz aqui alguns exemplos, né? Tipo, putz, pode ter uma marca mais fã, e aí você descreve como que vai ser, e você fala o que pode ser e o que não pode fazer. Por que isso é importante? Porque isso vai começar a gerar consistência na sua marca, né? Porque lembra que a marca é tudo que o cliente percebe? E o que o cliente percebe é o que você faz, mais o que você comunica, né? Se você comunica no seu e-mail marketing de um jeito, aí você te liga no Customer Service e você fala de outro jeito. Ele entra no site, a comunicação é outra. Ele abre o seu app, o estilo é outro. Ele não vai entender o que é você, né? Então, é por isso que é tão importante na comunicação, na experiência do cliente, você definir a sua marca e você transmitir isso em todos os touch points, do ponto de vista de como você vai se comunicar com aquele cliente em todos os pontos de contato.
Pode ser customer service, pode ser redes sociais, pode ser e-mail marketing, pode ser o seu produto, o app, pode ser um banner que você coloque na rua, o que você for fazer. Você precisa ter isso. Isso dá consistência. Empresas que não têm isso muito estruturadas, elas acabam perdendo muito na experiência do cliente porque o cliente não vê consistência, né? Ele não sabe o que aquela empresa é. E depois que você desenha isso, assim, acho que é importante você fazer um negócio que a gente chama que é o walk the talk, né? É garantir que você faz o que você promete. Então, você fala assim, ó, eu sou uma marca que quero, como proposta, né, essa aqui é a United Airlines, cuidar do meu cliente e oferecer uma experiência positiva. Eu não sei se vocês sabem, vocês viram esse caso? Vocês já tinham visto? Deu overbook, né? E aí o que aconteceu, o segurança tirou o passageiro assim, né? Com a força. Então, como a promessa de marca é, eu me preocupo com meus clientes. Na hora de executar, eles fazem esse tipo de ação. O que aconteceu? Eles perderam em um dia de valor de mercado $1 bilhão, porque isso virou viral em redes sociais, né? E perderam $1 bilhão por causa de uma atitude assim. Ah, mas aí você vai falar assim, puta, Caio, mas o segurança que fez o negócio. Não existe foi o segurança, não existe foi o analista de customer service, não existe foi o CEO da empresa. Existe foi a empresa que fez. Né? Por isso, reforça a importância de você deixar bem claro os seus princípios do tom de voz e como você quer que as pessoas se portem. Por quê? Pode ser você, pode ser o fundador, pode ser a pessoa que está lá, sei lá, representando a sua marca. Não existe aquela pessoa, existe a sua marca conversando e agindo com o cliente. Então, é muito importante ter consistência. Então, claro aqui, parte de marca, consistência, tom de voz, beleza. Agora a gente vai para a parte mais do detalhe, né? Aí eu falei, defina as suas personas. Então você vai falar, pô, tudo bem, eu já sei como eu quero me posicionar. Para quem e com quem que eu estou falando, né? E aqui tem várias metodologias, assim, eu não vou entrar no detalhe de como construir persona, você pode dar um Google aí e construir, talvez você saiba até mais do que eu como fazer isso. Mas em geral, assim, uma forma bem simplificada, você não vai falar para todo mundo, né? No fim, assim, você tem que saber um pouco quem que é seu público-alvo. Ah, mas Caio, meu público-alvo tem que atingir muita gente. Ele serve para todo mundo. Pode servir para todo mundo, mas você precisa ter o foco, ou alguns focos. E, em geral, para startup, quanto menos, melhor. Né? Idealmente, você escolhe com um nicho para você começar. Vou dar um exemplo. Nubank começou com que público? Millennials. Né? Ah, mas o Nubank, desde o começo, sei lá, gente mais velha, podia ter? Podia ter. Gente disse, podia ter, todo mundo poderia ter. Mas o foco era um só. Era millennials, jovens que estavam começando a ter a sua vida financeira. Ponto. Só a comunicação era para isso. Ah, mas chegava uma pessoa mais formal e achava inadequado. Não era o público-alvo, não era o foco. Então você tem que ter um foco. E aí você define uma persona, né? A persona em geral, como que você faz? Pode ser meio top-down, né? Você fala, esse é o público, né? Pela minha análise de mercado, é quem eu quero atingir, esse é um pouco do perfil. Se você já tiver base de cliente, você também já pode falar, olha, esse é o perfil do meu cliente. Então, você pode usar tanto pesquisa de mercado, ou quem você quer atingir, quanto quem você já tem. Né? Então, se é uma estratégia de eu quero atingir um novo mercado, você vai pela pesquisa. Se é um pouco de com quem você quer conversar melhor, e com quem você quer concorrer, né? Com seus clientes internos para ganhar da concorrência, você pode usar dados internos. E aí você faz e desenha mesmo, constrói os sketches, né? Você põe imagem da pessoa, então você primeiro pega essas informações, clusteriza, conversa, né, com diversos stakeholders. Então, o erro clássico de persona, sentar uma pessoa no escritório lá e define quem que é a sua persona. Não, tipo, conversa, vê se é o perfil, se faz sentido ou não, e faz de fato, constrói a imagem da pessoa, o que ela faz, idade, descrição, comportamento, motivação e tal. Isso vai facilitar você tomar as decisões, né? Você vai falar, puta, eu não tô tomando essa decisão para mim, como usuário, mas eu tô tomando a decisão para essa persona. Vou dar um exemplo aqui para tentar facilitar a importância disso. 99, eu tenho passageiro e motorista, né? Gente, assim, em geral, a gente se coloca com mais, empatiza com mais facilidade do lado do passageiro, porque a gente é passageiro, né? Mas às vezes a gente se pega numa reunião lá discutindo, isso que o motorista ou a motorista vai querer. A gente não tem uma puta noção do que o motorista ou a motorista é e como a vida deles é, né? Por isso que é importante falar, pô, motorista não é uma pessoa, sei lá, de 30 anos. O motorista é uma pessoa, às vezes, de 50 anos. Ele não é uma pessoa com a renda social X, ele é da renda social Y. Ele tem esse tipo de educação, ele tem a outra. Isso faz com que você desenhe um produto focado naquela persona e não no que você acha que é o melhor. Então, o exercício das personas ajuda você a entender com quem você vai falar. E depois do exercício das personas, você mapeia a jornada do cliente, né? Então, você fala, puta, tá, como que o motorista vai passar por essa jornada comigo?
Então, o que que é a jornada, né? Também, gente, isso aqui tem literatura pra caramba, assim, dá um Google lá e você acha um monte de coisa. Até essa imagem você vai achar no Google, porque eu copiei do... Não, acho que eu mudei alguma coisa. O que que é a jornada? Você fala assim, olha, motorista, ele vai, ele vai querer ser um motorista. Onde que ele foi impactado? Ah, viu uma coisa em rede social ou um amigo falou. Tá. Ele decidiu ser motorista. O que que ele vai fazer? Ah, ele vai abrir o app. Aí ele vai tentar entrar lá. Aí vai ter que mandar mensagem. Ah, tudo bem. Aí ele vai ter que mandar documento. Então você mapeia toda a jornada. Ah, ele vai lá, aí ele foi aceito. Aí ele vai correr. Aí ele vai fazer uma corrida, vai ganhar o dinheiro. Aí vai ter que parar por gasolina, vai ter que ir no banheiro, vai ter que fazer não sei o quê. Você mapeia toda a jornada daquele cliente. E aí com isso, você lembra que é de fora para dentro, né? É o que o cliente percebe, não é o que você faz. Com a jornada que ele tem, você fala assim, puta, o que que eu posso melhorar nessa jornada? Então você põe as emoções. Ah, nesse tema, sei lá, no tempo de onboarding, geralmente o cliente fica mais frustrado. Então, como que eu melhoro essa emoção? Puta, no tempo que ele está dirigindo, depois de 3, 4 horas, ele vai querer ir no banheiro, né? Então, o que que eu faço para ele poder ir no banheiro? Então, você começa a mapear potenciais emoções e aí você constrói seu produto, sua ferramenta e seus processos para melhorar a jornada e para melhorar as emoções do cliente naquela jornada, né? Então, ele é um mapeamento que é de fora para dentro. O que que a gente, como empresa, em geral, tende a fazer? Ah, eu vou criar uma feature nova animal, né? É essa feature, tal. Ah, o cliente não sabe usar, ele não entendeu. Eu preciso comunicar melhor. A gente faz em geral de dentro para fora, o que é o erro clássico, assim. Então, se você quer de fato construir uma boa jornada, usa a jornada como um guia e constrói seus processos e suas features de fora para dentro. Tá? Isso eu acho que é uma sugestão aí na parte da jornada, é um tema importante. E aí, quando você faz uma jornada mapeada, você até, é muito legal, porque você pode gerar receita dessa jornada. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui de como que você transforma um pain point numa forma de receita. Aqui é o exemplo do Outback, né? Gente, assim, não sei quem que é da zona... Alguém da zona norte de São Paulo? Só eu aqui do Center Norte? Vai no Outback do Center Norte? Cara, esse Outback do Center Norte é um inferno, assim, né? Se você quer ir fazer um aniversário, você precisa chegar, tipo, 3 horas antes e ficar esperando lá. Puta frustração, né? Pior momento da jornada do Outback, gente. É a espera e a fila, não é? Todo mundo de acordo? E talvez a conta, vai depender do que você consumiu lá, talvez a conta seja um momento frustrante. Enfim, pior momento. O que que você faz? O que que eles fizeram? Falaram, puta, momento da jornada, pior momento da fricção, fila de espera. O que que eu vou fazer? Primeiro, em vez do cliente ficar esperando lá escutar chegar um nome, vou fazer os pagers, né? A pessoa pode, Outback em geral tá no shopping, a pessoa nem vê o negócio passar. Sente, tá. Segunda coisa, pô, vou criar uma área lá fora que enquanto a pessoa espera, ela consome, né? Então, o que eles geraram de receita nesse consumo de espera? Porque a pessoa come petisco, toma cerveja, toma alguma coisa, e de repente um pain point, que é a espera de 3 horas na fila, vira uma oportunidade de receita para a empresa. Beleza natural, similar também. Eles pensaram em todos os momentos da jornada, em vários dos momentos, eles te oferecem produto lá, que você acaba comprando, né? Ah, tô esperando aqui, vai lá, oferece o produto, você acaba enxergando uma oportunidade de venda. Gente, quem é craque nisso? Disney, né? Saiu do brinquedo lá da Disney, você sai aonde na jornada? Né? Você sai direto na lojinha. Ou antes do brinquedo, você nem sabe às vezes quando você entrou no negócio não, né? A montanha-russa ela demora 1 minuto e meio. Mas a jornada da fila, tem montanha-russa que é mais legal a fila do que a jornada, que a montanha-russa em si, né? Então eles fazem aquele momento que é geralmente frustrante de 1 hora na fila, fica um momento interessante, né? Então, você consegue transformar vários momentos da jornada de um momento de frustração, que às vezes tem que acontecer, às vezes não dá para não acontecer, mas se transforma isso num momento, você olha a emoção, né? Puta, frustração. Como com criatividade você consegue transformar num momento de receita. E aí, eu queria entrar numa parte que, acho que em geral, assim, né? Mais na forma de processos, quando você constrói processos tanto internos, né? Porque eu falei um pouco da jornada, que é a parte de fora, mas entrando em processos internos, como que eu enxergo assim, alguns princípios na hora de se construir um processo? Porque precisa ter processo, gente. Assim, a experiência ela é formada de consistência, né? E consistência você só consegue se você tiver o processo estruturado. Então, eu não sou contra processo, tá? O ponto é da onde você começa o processo. Não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Quais alguns princípios que eu acho que são legais aqui para vocês terem em mente? Primeiro, o processo tem que empoderar, ele não pode limitar. Então, sei lá, você vai ter o seu time lá de frontline, né? O cara que vai responder o customer service. Você não tem que ter processo para bloquear o que a pessoa faz, você tem que empoderar, você tem que desenhar um processo que ela possa fazer mais coisa, né? Que ela empodere. Aqui você vai num restaurante ou num bar e, sei lá, você pede alguma coisa, aí vê alguma coisa errada, o garçom na hora te resolve o problema, te traz uma cortesia que você nem sabia que ia vir,
aquele garçom ele tá o quê? Empoderado, ele te surpreende naquela experiência. Segunda coisa, você tem que focar sempre em autonomia, né? E não em controle. Então, você foca na autonomia com controle, né? Às vezes as pessoas desenham o processo para controlar. E acho que o mindset, em geral, para oferecer uma boa experiência, você foca em dar autonomia para o cliente e para o seu time e você cria processos de controle. Vou dar um exemplo. Eu vou falar um pouco disso aqui. Quando eu falo assim, o processo é bom para 97% das pessoas que usam o produto da forma correta, é porque às vezes a gente cria tanta trava na experiência para ninguém te fraudar e ninguém te roubar, que você acaba prejudicando a experiência de todo mundo. Gente, tem que tomar cuidado com isso. Não estou falando para não tomar cuidado, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Um cliente vai lá ter um problema com uma taxa de cancelamento da 99, né? Puta, tem um problema lá, sei lá. Custou R$3 a taxa de cancelamento. Como que, em geral, a gente poderia construir o processo? Puta, mas se o cliente reclamar, eu vou mandar ele mandar um comprovante, uma foto que ele estava lá no lugar e o motorista que não viu, né? Por quê? Porque eu não vou deixar ele me enganar, né? O que acontece? Por R$3, a pessoa não vai me deixar de me enganar, ela vai sair. E é muito mais caro eu adquirir um cliente novo do que eu devolver aqueles R$3 para aquele cliente. Ah, mas ele pode me fraudar? Ele pode me fraudar, né? Vai fraudar na primeira vez. Talvez vai fraudar a segunda vez. Custou R$6. Na terceira, eu crio processos de auditoria e bloqueio, né? Eu ponho um cap, ó. 2 vezes eu até aceito. Se eu ver que essa pessoa faz isso demais, eu vou investigar. Então, você cria processo que você dá autonomia, mas você cria auditoria, né, e controle para não ser fraudado ou ter um problema grande. Outro exemplo, Zappos, que eu falei que é o top do experiência do cliente. A Zappos, ela começou, as pessoas tinham muita dúvida, né, de como ninguém acreditava que a pessoa ia vender, há 20 anos atrás, ninguém acreditava que iam vender sapato online. Como que você vai vender sapato sem experimentar? Essa era a questão que as pessoas faziam, né? E aí o Tony Schiller, que é o CEO, falou assim, cara, seguinte, as pessoas têm medo de não experimentar. Eu vou dar 1 ano de free return, se as pessoas quiserem. Então, a pessoa pediu, em 1 ano ela pode trocar. Ah, mas e se ela usar e pedir para trocar? Vale. E se ela usou 10 vezes e pedir para trocar? Não tem problema. Ele falou, cara, talvez 2 ou 3% das pessoas vão fazer isso, de fato. Mas eu faço com que 97% delas vão ter uma boa experiência, vão ter confiança em mim, vão comprar mais, né? E vão achar que vão gostar da minha experiência. E aí o que eu faço? Em vez de eu gastar 97% da minha energia tentando atrapalhar a vida das pessoas, eu vou gastar toda essa energia nos 3% e achar os fraudadores, né? Então esse é um conceito, você tem que tomar cuidado com seus caps, tá, gente? Eu não estou falando para abrir a porteira para tudo, assim. Mas acho que é um conceito que às vezes as empresas se preocupam muito em se proteger e criam muito atrito na experiência do cliente, protegendo, mas alguém pode fraudar. Tenta enxergar os seus trade-offs, porque dá para ser inteligente e fazer disso uma vantagem competitiva eventualmente, né? Então, quando você criar processo, pensa sempre, gente, é autonomia com controle, é empoderar, tá? Óbvio, tem que ter o controle, né? Mas, assim, o foco não é controlar tudo. Se você controlar tudo, você cria muita fricção. Se cria muita fricção, a experiência é horrível. O cliente sai, então você perde ele, né? Então, tem, acho que, uma sugestão de princípios quando vocês forem construir processos e as ferramentas. E acho que do ponto de vista de criar os processos, desenhar a jornada, criar os processos, tenta encontrar os momentos que você pode surpreender. Gente, dá para surpreender em tudo. Esse aqui eu não sei se vocês viram esse caso, né? Mas é o exemplo do pessoal que limpa o vidro. E ele, baita atividade normal, né? Só que eles fazem, acho que hospital de criança com câncer, alguma coisa assim. Falou, bom, como que eu consigo surpreender na minha jornada? Né? Então eles vão lá de super-herói e vão limpando os vidros de como super-herói. Né? Então dá para surpreender. O Nubank, o que ele fez? Dos momentos de surpresa é que quando você tem uma boa conexão com o Customer Service, o analista está lá empoderado e ele pode te dar, ele tem até R$100 para gastar com alguma coisa, algum presente. Isso as Zappos, né, que começou e o Nubank depois seguiu. Então, você cria uma conexão legal, surpreende, manda um negócio. Se custou R$100, geralmente custava 30, R$40 o negócio. Aquele cliente, em geral, vai ficar fiel para você para sempre, porque teve uma conexão legal, foi surpreendido. Em vez de você ficar gastando uma bica em Facebook, Google AdWords ou em marketing, você consegue fazer essas coisas que são às vezes muito mais baratas e gerar de fato uma conexão com seus clientes. Aqui o último exemplo de que uma boa experiência gera receita, também não sei quem teve a oportunidade de ir para a Disney, mas quando eles mapeiam a jornada na Disney, você sabe por que as pessoas paravam de comprar?
O que limita a pessoa na compra na Disney? Você tem algum chute? Alguém tem? Não tá com a Qualquer coisa. carteira, com o dinheiro? Cara, tinha duas coisas. Uma é a experiência, a pessoa, quando ela vai tirando dinheiro, ela tem uma experiência que ela vai gastando muito, né? Porque toda vez, mesmo que você tenha dinheiro ou que você pague o cartão, você vai vendo toda hora tirar. Então você se controla um pouco nisso. E a segunda coisa é que você, quando você vai num parque da Disney, se limita o quanto de caixa você consegue carregar, né? Que você vai ficar andando. O que eles fizeram com a Magic Band? Você passa, se você está num hotel na Disney, eu nunca fiquei nisso, né? Mas isso é o que eu ouvi falar. Mas você passa a Magic Band e ela te leva o presente para o seu quarto. Então, o que acontece? Você não tem a fricção do dinheiro, você tem depois, né, na hora que você paga a conta. Mas você não tem que ficar tirando a carteira, né, que é uma fricção, tirar a carteira e colocar o dinheiro, e você não tem a fricção de carregar. O que aconteceu? Mapeou a jornada, conseguiu alavancar muito a venda dos presentes da Disney para as pessoas que usam Magic Band, né? Então, ó, dá para você fazer, ser bem criativo nisso. Gente, ó, vamos lá, só para dar uma recapitulada nessa parte de processo que ela é um pouquinho mais longa. Desenhei para quem eu vou fazer persona. Desenhei minha jornada, princípios de processo, lembra que eu falei lá da autonomia, empoderamento, tananã. Encontro os momentos que eu vou tentar gerar da minha jornada melhor emoção e receita. Fiz tudo isso, vou para o momento de controlar a qualidade. Então, é o momento, se eu vejo que o que eu planejei, eu estou fazendo de fato. E aqui tem várias formas, né? Eu tenho qualidade de customer service, eu tenho qualidade de processo mesmo. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas assim, você define um modelo de qualidade que você vai garantir que você está fazendo com periodicidade, se está indo da forma que você se propôs. Porque, gente, ó, experiência é consistência. Então é importante você saber se você está entregando a experiência que você planejou com consistência, né? Então você faz o modelo seu de controle de qualidade e vê se está de acordo com os conformes. E aí, quando você entra para KPIs, para medir se está indo na boa direção, aqui eu trouxe alguns de atendimento, né? Se você for mais na parte de Customer Service do cliente, então você tem SLA, você tem Customer Satisfaction, First Score Resolution. Cara, isso aí é bem fácil de se achar também, assim, de KPIs de atendimento. Se quiser, depois eu posso explorar um pouco mais. Mas, além desse, você também tem KPIs de experiência que você pode usar para o seu negócio. NPS, que é o Net Promoter Score. Acho que é o KPI mais famoso hoje em dia. Por quê? Por que ele é tão famoso? Ele é a pergunta de: você recomendaria essa marca, essa experiência, esse serviço para o seu cliente? Ele é muito famoso porque ele é muito simples. Primeira coisa, é uma pergunta. A segunda coisa é que ele fala de recomendação. Então, ele, de fato, gera um atributo de lealdade. Ele não gera um atributo só de satisfação, né? Então, tipo, você vai num restaurante e você... Puta, foi um restaurante bem mais ou menos, assim, né? Mas você foi lá, tipo, demorou a comida, tal, mas chegou a comida, você comeu. Se perguntar se está satisfeito, às vezes você até está satisfeito com o restaurante, porque você comeu, né? Então você atingiu o seu objetivo. Mas não necessariamente você recomendaria. Quando você fala recomendação, você está falando da sua reputação. Por isso que é tão legal usar o NPS como KPI. Em geral, ele tem uma boa correlação com indicação, member get member, e tem uma boa correlação com métricas de retenção também. Então, depende da métrica de retenção da sua empresa, o NPS ele é uma forma mais fácil, em vez de você calcular a retenção por pessoa, que começa a ficar mais complexo, o NPS é uma boa aproximação para isso. E você pode usar as outras coisas, né? Retenção, churn, ticket médio, cross-sell. Você pode usar outras métricas que ajudam a pensar em experiência. Gente, definir as métricas, aí aqui eu gosto, que é um negócio que eu chamo de mecanismo de melhoria contínua. Para mim, ele é composto por 3 partes, tá? Ele envolve os KPIs, ou os OKRs, de experiência. Ele envolve você ter times multifuncionais. Gente, eu sei que vocês estão começando, puta, mas eu tô começando, só sou eu a empresa. Tudo bem, então é só você. Mas se tiver mais do que um, geralmente, para resolver o problema do cliente, ou para ter a perspectiva de customer experience, não envolve uma área só, né? Você tem que, toda a empresa tem que estar junto para melhorar a experiência do cliente. Então é comunicação, é desenvolvimento, é produto, depende de como vocês estiverem divididos. E eu, geralmente, gosto de um modelo mais ágil de trabalho. Eu não gosto de trabalhar num modelo muito cascata, assim, sabe? Por quê? Porque para mim, para a experiência do cliente, você não é que você vai resolver de um dia, sei lá, em um ano você resolveu o problema da experiência. É um mindset de você resolver um pouquinho a cada dia, né? Então, eu gosto muito da forma ágil, porque assim, você vai entregando um pouquinho de valor a cada sprint, com os times multifuncionais focados em melhorar os OKRs de experiência. Então, é um mecanismo que eu particularmente gosto de trabalhar, que é ágil, com OKRs de experiência e com times multifuncionais. E aí, vocês veem que eu estou falando de vários conceitos, né, que poderia dar para falar 5 horas por tema, assim, né? Eu entro para a parte de como que você usa a tecnologia para afetar a experiência do cliente. Gente, assim, um framework bem simples, tá, para vocês pensarem em tecnologia,
é o seguinte, experiência do cliente, ou com tecnologia, você consegue começar na jornada, você consegue prever o que o cliente precisa, né? Então, primeira coisa, acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é, como que eu posso dar um negócio para o cliente que ele nem me falou ainda que ele precisa, né? Então, ele nem teve esforço para fazer. Para mim, o exemplo disso é o Google, né? O Google, você começa a escrever a frase lá, ele já te fala o que você precisa e te busca o que você precisa e te dá um monte de sugestão, né? E às vezes você faz até a coisa errada, a frase errada, e ele te dá a sugestão certa do que você nem sabia que você queria, né? É muito a predição. Então, assim, acho que o melhor da experiência vem quando o cliente tem zero esforço. E ele tem zero esforço quando você prevê o que ele precisa. Depois disso, se você não conseguiu dar o zero esforço, acho que você tenta empoderar ele a conseguir fazer tudo sozinho, né? Então, acho que a Amazon Go, né, o supermercado da Amazon, acho que é um dos exemplos, mas é você facilitar a vida do cliente com que ele consiga empoderar e conseguir fazer isso sem precisar de ajuda. Se ele precisou de ajuda, o terceiro pilar que eu encaro, eu chamo que é o de automação, né? Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o chatbot, todas essas falácias aí que tem de experiência do cliente. Toma muito cuidado, que 90% do chatbot, a experiência é uma merda, assim. Então, toma muito cuidado se vocês forem usar chatbot. Tem que saber usar, tem coisa boa, mas tem que tomar muito cuidado com por que você usa. Mas, em geral, se você consegue fazer alguma automação, tipo self-service, alguma coisa assim, você consegue fazer com que a experiência do cliente seja facilitada. E, por fim, se o cliente teve que entrar em contato com algum ser humano porque não conseguiu resolver algum problema ou ter alguma experiência, você desenvolve a tecnologia para empoderar aquele ser humano, né? Então, para mim, se eu fosse usar uma matriz de maturidade, a gente sempre tenta empurrar a predição, né? Prever o que o cliente precisa para minimizar o esforço. Não conseguiu prever, empodera. Não conseguiu empoderar, automatiza para ele conseguir resolver o problema da forma mais simples possível. Não conseguiu, prepara o seu time para ajudar o cliente, mas empodera com tecnologia e com ferramenta. Pode ser time de vendas, qualquer time que está no frontline, lá, em contato com o seu cliente, garante que as ferramentas que eles têm são empoderadas, porque isso empoderam eles para fazerem as coisas, né? Isso ajuda muito. E use esse mecanismo como um feedback de melhoria contínua. Então, você vai produzindo, usando dados, você vai melhorando. O que eu posso melhorar para automatizar, para empoderar e para prever? E aí o meu ponto implementar, tem que tomar muito cuidado em implementar a tecnologia, né? Porque às vezes as pessoas, de novo, assim, principalmente também em startup, né? A gente fala, não, tem que ser tecnologia nova. Gente, assim, tecnologia, ela tem que servir a um propósito de melhorar alguma coisa, de ajudar em alguma coisa. Não só implementar a tecnologia, né? Então, acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso. Gente, vou entrar no último pilar aqui, tá? E aí, acho que do time, como que eu construo um time focado na experiência do cliente, né? Eu acho que primeiro tem um ciclo vicioso de cultura e talento, né? Que é tipo, eu crio a minha cultura, aí com isso eu consigo atrair talento, com a talento eu crio bons produtos, com bons produtos eu tenho o cliente satisfeito, com o cliente satisfeito eu tenho uma melhor receita, e isso faz com que sua empresa seja bem sucedida e reforce sua cultura, que ajuda a ter melhores talentos e tudo mais. Então, acho que tem um ciclo vicioso aí de cultura e talento, que ele é fundamental na hora que vocês forem construir, principalmente em startup, não dá para errar muito nas pessoas, né? Você tem pouca chance de errar, assim, porque no fim é pouca gente, né? Então, qualquer pessoa representa muito. Então, se eu fosse dar uma sugestão do ponto de vista de pessoas, eu vou falar um pouco disso, mas define bem sua cultura e traga talento alinhado com isso. Isso acho que é o caminho, assim, sabe? Você não tem chance e tempo de errar tanto nas pessoas. E aí, você fez esse processo, né, que é mais do ponto de vista de negócio, você entra para um outro ciclo que eu falo que é a jornada do funcionário, né? Isso acho que é mais importante quando você for crescendo, mas isso é muito importante, ele é um pouco importante no começo e é fundamental quando você cresce. Você só escala se você tiver uma boa, você só escala de forma consistente se você tiver uma boa estruturação da jornada do seu funcionário, do seu time, como você quiser chamar. E aqui, dá para você usar... Lembra que eu falei na parte de usar um framework para o cliente? Persona, brand promise, persona e jornada? Você pode usar as mesmas coisas para o seu time. Qual que é a proposta de valor da minha marca? Né? Mas startup é o quê? Eu vou pagar bem ou não? Ou a proposta é muito legal? Ou ele vai ter liberdade? Ele vai ter desafios muito legais? Qual que é a proposta de valor da sua empresa de trabalho? Tem que ter isso claro, senão fica inconsistente, sabe? Você não vai atrair gente que está conectado com o que você quer oferecer. Segunda coisa, quem que é a persona? Quem que é o público, né, que eu quero atrair?
minhas pessoas. Terceira coisa, qual que é a jornada daquela pessoa? Como ela vai saber da minha empresa para trabalhar comigo? Né? Como que ela vai saber? Como que vai ser minha experiência de recrutamento? Como vai ser minha experiência de oferta, meu onboarding? Como vai ser a experiência dela aqui? Então, você pode usar framework similar de jornada do cliente, você pode usar para a jornada do time também. Vale para a mesma coisa, né? E aí você pode pensar quais são as etapas da jornada, né? Eu posso ter recrutamento, onboarding, depois tem um processo de dar para a pessoa autonomia, né? Depois tem a liderança, a gestão dela, desenvolvimento, tem uma parte de avaliação e remuneração e de engajamento. Então, acho que são alguns componentes que, em geral, a gente, quando vai empreender, eu lembro muito quando eu estava no Veduca, cara, assim, a gente olhava muito pouco para isso. Mas começa a virar um empecilho quando você quer começar a crescer e escalar de forma consistente e estruturada, sabe? Enfim. E aí, como construir a cultura? Isso é um framework que a gente usava no Nubank e na 99 também. Acho que são 4 pilares que acho que são legais para construir a cultura. Um é o propósito, um é o BHAG, que é o sonho grande, o outro é a descrição de sucesso e o outro são os valores, né? Acho que é meio batido isso, mas acho que são 4 ferramentas que te ajudam a alinhamento, assim. E principalmente se você for fundar alguma coisa com alguns sócios, principalmente se você não é uma startup de uma pessoa só, se você tiver mais de uma pessoa, isso ajuda para todos os outros casos. Porque ajuda a dar alinhamento, sabe? Tipo, fala, pô, por que a gente está aqui? Né? Qual que é o nosso sonho? Se der tudo certo, qual que é o sonho? O que é o sucesso para a gente e quais são os valores que a gente acredita nessa jornada? Então, de descrição de valor, aqui está um pouco torto o negócio. Eu acho que, assim, em geral, eu gosto de 4 a 6 valores. Acho que 10 valores é muito. E a gente tinha no 99 12 valores, sei lá. No Nubank, no começo, tinha 11 valores. Assim, valor é o que a pessoa valoriza. E você, em geral, valoriza pouca coisa na vida. Então, garanta que vocês valorizem, tipo, para a pessoa lembrar, né? Não adianta você ter uma lista de valores. Parece, tipo, ter uma lista. Uma coisa é valores, outra coisa é manual de conduta, sabe? Às vezes você fala, não, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Gente, não, assim, valores são poucas coisas que vocês valorizam. Mas, além disso, acho que a parte mais importante, depois de você fazer isso, definir quais são os principais valores, é você descrever o que eles são. Porque, por exemplo, a gente lá no 99, um dos valores é diversidade. Meu, que para mim é diversidade pode ser diferente para cada um de vocês, sabe? Então você tem que você tem que descrever o que você considera diversidade. O outro lá é geramos valor para os usuários. O que eu acho que gera valor é diferente para as outras pessoas. Então, se você não descreve, o valor fica muito vago e não serve para nada, né? Então, muitos valores e valores muito vagos, eles não servem para nada, né? Então, tem que tentar fazer poucos valores e eles bem descritos. O propósito, né, esse acho que é bem batido aqui do Golden Circle. Não sei, vocês já viram esse framework aqui? É do Simon Sinek. Gente, vocês nunca viram? Você conhece o The Golden Circle. Tem um YouTube de 15 minutos dele, que ele fala um pouco de como as empresas se comunicam, né, pelo propósito. E é o que acho que todo mundo fala hoje em dia, né? As pessoas elas se conectam pelo porquê, né, e não pelo que a empresa faz. Então, acho que também é um outro pilar importante. O sonho grande, né? Então, tipo, meu, se der tudo certo, assim, onde que a gente chegou, né? Não sei se você já viu essa frase aqui, mas uma vez, acho que foi o presidente lá dos Estados Unidos, foi o Jack Kennedy, que ele chegou pro pessoa que estava fazendo a faxina na NASA, né? Ele falou, o que você está fazendo? Aí a pessoa não falou que estava fazendo faxina, né? Ela falou, olha, eu estou ajudando a levar as pessoas para a Lua, né? Por quê? Porque as pessoas estão conectadas no propósito. E acho que essa é uma das vantagens mais legais de startup, né? Tipo, eu lembro que eu estava no Veduca, eu só topei para lá porque eu me conectava muito com democratizar o acesso à educação de qualidade, porque era uma coisa que eu achava animal, assim, falava, porra, eu tô acordando aqui, e eu era operações, né? Então eu fazia de tudo, assim, sabe? E de tudo, tinha que cortar, eu fazia videoaula, eu não tenho noção de videoaula. Eu fazia vídeo, fazia legenda, você fazia um monte de coisa que você não, assim, que precisava fazer. Mas você não fazia, o que você faz no Veduca? Faço vídeo aula. Não, não faço isso. Eu estou produzindo conteúdo, ajudando a produzir conteúdo para que as pessoas tenham acesso a conteúdo bom de graça. Era isso que a gente fazia, sabe? Então isso conecta as pessoas. E se der tudo certo, a gente vai ajudar até um Brasil que não tenha tanto gap de educação como a gente tem. Então, puta, você ficava muito com esse sonho na cabeça, sabe? Então acho que ter propósito, os valores e o sonho grande acho que ajudam vocês a centralizar as pessoas no que é importante e a conectar com o cliente. Porque, em geral, o seu propósito ele conecta com impactar a sociedade, impactar o cliente, né? Então, ajuda as pessoas a terem conectadas com isso. Depois disso,
você vai para os pilares mais de processos de pessoas, né? Então, você começa por um pilar de recrutamento, o que eu falei, pensa na experiência do candidato, como que você vai avaliar, processo seletivo, e também, principalmente em startup, geralmente você, não sei qual que é o caso de vocês, né? Mas você não tem muito dinheiro, né? Então, e você também não tem muita estrutura, você não tem muito futuro para prometer para a pessoa. Então, quando você está vendendo a sua posição, você tem que ser bom nisso também, sabe? Então, não encara seu processo seletivo como um processo eu vou selecionar trabalhar aqui. Encara como um pitch seu de venda do seu sonho, né, dos seus sonhos, com as pessoas que vão querer embarcar junto com isso. E principalmente quando com os sócios iniciais, assim. Então, não esquece que você está vendendo a posição. Então, pensa bem como você faz esse processo de recrutamento. Gente, assim, se eu dar uma dica na hora de formar time, faz um ótimo processo de recrutamento. Porque depois, se você trouxer as pessoas certas, cara, você se vira. Mas sei lá, não temos processo de treinamento. Até hoje a gente não tem processo de treinamento direito lá na 99. Então, assim, os outros processos de pessoas, você se vira. O mais difícil é você conversar com as pessoas certas, sabe? Então, puta, tem que ter a cultura certa, tem que estar drivado pela coisa certa. Assim. Então, conseguiu isso, já é um bom caminho. Depois disso, uma coisa que eu gosto muito é eu poderia ter um slide aqui de onboarding, tá? Faz onboarding da pessoa, alinha a cultura, tal, poderia acontecer, mas acho que esse tema é até mais importante, que eu falo que é o engajamento das pessoas. Isso você está começando, eu falo que cultura e engajamento, ele não é uma responsabilidade do fundador ou dos fundadores, ele é de todo mundo, né? Então, como que eu gosto de ver isso? Eu gosto de ser bem data-driven, assim, porque vocês vão começar a criar o time e aí as pessoas vão começar a reclamar da empresa, né? Mas a gente não tem isso, a gente não tem... Isso é normal, viu, gente? Todo mundo reclama de tudo, assim, é ser humano. O que eu gosto de fazer? A gente usa a pesquisa, daí pode ser meio trimestral, assim, de engajamento, né? Então, eu tenho 3 pessoas, 5 pessoas. Pô, se tiver 3 pessoas, faz um brainstorming, né? Não precisa fazer uma pesquisa. Se tiver 5 pessoas, usa uma pesquisa, ela faz as perguntas principais e alguns atributos, fala, gente, ó, puta, como que tá para vocês? Como vocês estão se sentindo? Como é que tá a gestão? Como é que tá a KPI? Pensa coisas importantes, como é que tá benefício? Como é que tá coisas importantes para as pessoas? Faz uma pesquisa anônima e pega o resultado e compartilha com o time e fala, gente, ó, essas são as coisas que a gente está fazendo bem. Puta, sei lá, estamos bem conectado com a nossa missão, a gente tem um time, uma comunicação transparente, sabe? Puta, isso a gente é bom. A gente é muito ruim porque a gente é desorganizado, a gestão não está muito boa, tal. Traz isso para o time e faz com que o time resolva com vocês os problemas. Então, fala assim, ó, quem que vai ficar responsável por por ajudar a melhorar a transparência na comunicação? Isso é o que todo mundo geralmente reclama. Puta, vai ser fulano e ciclano. Não precisa ser o gestor, assim, sabe? Então, faz uma forma bem, acho que aberta e transparente de trazer quais são os problemas da cultura e das pessoas e faz com que todo mundo junto resolva isso. E faça disso um ritual tão importante quanto seus rituais de negócio. Né? Assim como você olha as suas métricas de venda, crescimento, faturamento, ou sei lá que você for ver, de experiência, né? Porque vocês vão começar a usar a métrica de experiência agora, também use a métrica do seu time. Use um INPS interno, use uma pesquisa de engajamento interno. Porque, gente, assim, de novo, o time na startup é a coisa mais importante. Vocês têm que ter KPIs que ajudam a ver se vocês estão indo na direção certa ou não, sabe? E não faz isso no chute, né? Você construir a cultura certa é fundamental para vocês. Então faz isso com método, com KPIs e colaborativamente. Não existe problema que é do dono, assim, sabe? Existe para todo mundo, assim. Mas a cultura tá, sei lá, temos um issue de engajamento. Tá, vamos resolver junto. Todo mundo tem o interesse de resolver um issue de engajamento, né? Não é só o fundador, não, todo mundo tem. E isso eu vi muito acontecer em perspectivas diferentes, né? No Veduca, a gente tinha uma forma mais tradicional, né? Por mais que era uma startup, a gente tinha uma forma meio tradicional. Os fundadores, eles tinham um perfil de empresa mais tradicional, empresa grande. Então, eles vinham muito com o approach de, puta, a gente não abre muito essas coisas. Então, ficava um negócio meio... Tinha 5 pessoas, mas ficava um negócio meio tipo, esses são os fundadores, esse é o time. Ficava um negócio meio esquisito, assim. No Nubank, desde que eu entrei, né, e já tinha umas 100 pessoas, era super aberto. Na 99, mais ainda. 99, a gente faz uma reunião toda segunda-feira, chama TGIM, Thanks God is Monday, 9 da manhã, onde as pessoas podem postar anônimo qualquer pergunta e toda a liderança da empresa tem que responder a pergunta que vier. E pode ser tipo, por que eu tô ganhando mal, ou por que mudaram não sei o quê, ou pode ser qualquer pergunta. E a gente tem que responder. Porque acho que numa startup, ou no começo, gente, vocês não vão ter muito tempo para controlar tudo, então vocês vão ter que confiar uns nos outros.
E para confiar, o time vai ter que confiar em vocês também. E, meu, acho que a base da confiança é a transparência, sabe? Então, honestamente, eu falaria tento abrir quase que o máximo possível para todo mundo, para as pessoas se engajarem, né? Porque se você começa a dividir muita informação, as pessoas perdem um pouco a conexão. E elas só vão fazer o que é delas, e aí começa a entrar num ciclo muito vicioso. Eu só faço o que é meu tal, e é uma merda, assim, sabe? Aí você vai ter gente carreirista em startup que não dá, assim, sabe? Então, enfim. E aí, quando você também for prometer, aqui é mais para você, assim, né? Hoje em dia, né, todas as pessoas, nossa geração aqui gosta de desenvolvimento, né? Tudo que a gente quer é desenvolvimento, quer aprender mais, tudo mais. Vou dar 3 sugestões para vocês quando vocês forem, mas é mais quando vocês forem crescendo a startup, tá? Tem um negócio que é o plano de carreira. Acho que tem que ter um planinho de carreira legal para as pessoas, mais direcional, não precisa ser tão enrijecido, mas acho que ajuda. A segunda coisa é nessa frente de treinamento e de desenvolvimento, a proposta de valor de uma startup vai ser pouco em treinamento formal. Ela vai ser mais das pessoas fazerem e executarem, né? Então garante que mostra isso para elas, você talvez, sei lá, você vai receber uma proposta, sei lá, você vai ter uma outra oportunidade num lugar que você vai ter treinamento, mas aqui a sua proposta de valor você vai fazer as coisas acontecerem. Isso, se você der de fato liberdade para elas fazerem, tem pouco lugar que dá para elas terem tanta autonomia. Isso faz com que você consiga ter uma boa proposta de valor. E a terceira coisa que acho que é importante para uma cultura de startup também é o feedback, né? E tem um livro que chama Radical Candor, que ele fala muito da cultura de feedbacks diretos, né? Direcionais, duros, mas que cuidam da pessoa, né? Que quer da pessoa. Então acho que é muito importante, porque no fim, de novo, né? A startup não tem aquele negócio de uma empresa madura, que tem tudo já definido e tal. Então, até como um performa ou não performa, as pessoas não sabem, né, se estão performando bem ou não, a não ser que o outro fale, né? E não sabe se as coisas estão dando certo ou não. Então, a cultura de feedback, ela reforça o que eu falei anteriormente sobre a transparência, né? Então, gerar uma cultura onde você... E assim, feedback, gente, é um negócio que todo mundo fala que eu reforço na minha empresa, mas ela tem uma barreira de entrada das pessoas executarem muito grande. Porque para dar feedback é puta situação, assim, você gasta tempo para dar... Eu vou dar feedback para outra pessoa, vou dar feedback para Marina. Eu vou ter que parar, gastar tempo, me organizar e talvez ela nem goste do que eu vou falar para ela. Se você na sua empresa não gerar uma cultura que as pessoas façam isso abertamente e não se importem as pessoas não vão fazer. Naturalmente as pessoas não se dão um feedback. Então você tem que proativamente fazer essa cultura e aí faz com que as pessoas cresçam também e se desenvolvam. E por fim, do ponto de vista de... Pode Caio, falar. desculpa interromper. Claro. Eu tenho uma dúvida, assim, pontual sobre o plano de carreira. De qual que é o momento, assim, para a gente começar a pensar nisso? Porque o que eu percebo é que muitas startups usam como plano de carreira um programa de partnership, né? Então, se você tiver um bom desempenho aqui, te dou um equity aqui, e é isso que eu tenho para te oferecer. E você acha que isso é bom ou não? Quando que é o momento de a gente começar a olhar para isso? Porque o turnover também no começo de uma startup é muito alto, né? Então, tipo, geralmente. Então, o que você aconselha nesse sentido? Cara, acho que assim, acho que não tem uma resposta, tipo, tem que ser nesse momento ou no outro. É que eu acho que assim, tem uma coisa que é o plano de carreira tradicional de uma empresa, né? Que é assim, você vai ter o cargo A, aí você vai para o cargo B, aí se você fizer essa coisa, competência, depois de 5 anos, você vai ser promovido e vai para o cargo C. Isso é um plano de carreira tradicional. Acho que isso, honestamente, é impossível de se prometer numa startup. É, tipo, impossível, né? Aí você fala, então eu vou prometer o cargo para a pessoa. Puta, tem gente que vai funcionar muito bem num estágio da empresa, mas a pessoa não vai funcionar no próximo estágio. Então, eu vejo muita empresa, por exemplo, fazer isso com o pessoal de tecnologia. A pessoa, sei lá, era o CTO daquela startup. Mas, de repente você chegou de um tamanho que a competência que você vai precisar do seu CTO não é aquela pessoa que você tem hoje. Ou pode ser para operações, ou pode ser para pessoas, pode ser para qualquer outro tema. Então, a pessoa ficar focada no cargo, acho que você vai ter um desafio. Você pode ter um desafio ao longo da sua jornada. Minha sugestão, acho que eu gosto muito do modelo de partnership. Eu acho que ela alinha muito incentivos. Você tem que tomar um pouco, você tem que pensar um pouco como você vai fazer isso, para que funções e o modelo. Eu acho que o partnership ele te alinha. Primeiro que é uma coisa que você consegue pagar versus pagar bônus, um puta salário às vezes no começo, né? Segunda coisa é que você alinha incentivo, né?
porque a pessoa, no fim, está incentivada para o longo prazo. Aí você fala, puta, mas tem muita retenção, então se eu der partnership para muita gente, eventualmente eu vou ter esse issue eventual de retenção. Você pode fazer o modelo de vesting que você se precaver um pouco, se protege um pouco nisso, né? Então você pode ter, cara, eu vi já vários modelos de vesting, mas se tiver muito no começo, você pode fazer até um mais agressivo, assim, tipo, você faz um vesting de 4 a 5 anos, e no primeiro ano você dá tipo 5%, e no segundo ano 20%, e aí você só cresce os 100% nos últimos 2 anos, assim, sabe? Porque de fato a pessoa gerou valor, né? Versus ela ter logo no começo. Ou você pode ter um modelo que você vai tendo os rounds e você vai fazendo com que a sociedade seja um big deal na empresa. Acho muito legal esse modelo da sociedade, assim. Acho que aí você precisa ver qual que é o melhor caminho. Acho que o modelo assim, com sociedade, pensar nisso, acho que pode ser já desde o começo. Acho que desde o começo você pode falar, puta, meu, como que eu vou construir minha sociedade, né? E aí pensar em valores, proteção, tal, você varia do seu cenário. Mas acho que isso pode ser desde o começo. Plano de carreira mais estruturado, tipo, essas são as competências para essa função A e B. Esse acho que é um pouco mais, sei lá, varia de cenário para cenário, assim, tipo, sei lá, eu tenho, sei lá, no começo você tem um dev, ou alguém de tecnologia, sei lá, alguém que diz, qual que é a carreira dela? Fazer tudo o que precisa. Para onde que ela vai o próximo passo? Não existe. Ela vai fazer coisas mais complexas. Se ela fizer coisas mais complexas, ela vai começar a talvez ter mais gente para fazer junto com ela. Ela faria tipo, no começo a minha prioridade é essa, assim, sabe? Porque gasta muito tempo. Eu acho que isso dá para fazer assim, a partir do momento que o negócio vai ficando necessário, né? Puta, cresci, agora eu tenho 5 devs. Beleza. Ou seja, 5, quem que vai ser qual que é a carreira, né? Vai ser um mais júnior, um mais não sei o que, e o manager. Tá bom, então beleza, você começou. Não, agora eu tenho 100. Puta, agora talvez eu preciso melhorar e dar clareza como as pessoas vão seguindo. Acho que esse tipo de problema eu faria quando ele aparece. A sociedade em si, acho que dá para fazer já desde o começo. Que acho que eu não sei se eu trouxe um slide disso. Não trouxe, mas é um de remuneração, assim. Tem que pensar bem como que você faz toda a sua parte, essa estrutura de remuneração. Em geral, né, em geral, as pessoas têm benefício, têm salário, têm bônus e têm sociedade, né? Algum tipo de modelo de stock option ou RSU. Para startup, eu acho que em geral o melhor é o com o RSU, assim, sabe? Onde a pessoa fica bem drivada. Você só tem que tomar um cuidado que a pessoa precisa de salário para sobreviver, né? Então, você vai ter um monte no futuro você ficar milionário. Mas se você também não pagar um salário razoável, ela fica muito exposta para o mercado, né? Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado na sua estratégia disso. Entendi, cara. Eu vou passar, e se quiser a gente pode explorar um pouquinho mais no final, já está acabando aqui. E aí, por fim, só uma última coisa de cultura, né? Porque eu falei de pessoas, o que eu falei de pessoas dá para servir em geral, né? De pessoas. Mas acho que aqui tem uma parte de você manter, mas é mais quando escala, tá? Talvez não seja esse é o momento de vocês. Mas assim, eu vi casos de empresa, no Veduca mesmo. A gente tinha 3 pessoas, 5 pessoas, aí escalou para 7 e as pessoas perderam o contato com o cliente. Então é como você mantém o seu time de liderança com contato com o cliente. Na Didi, lá, na 99, a gente faz algumas coisas, né? Aqui é o nosso time de Customer Service, aqui é o time, as Casas 99. A gente, agora toda quinzena, a nossa liderança do time vai lá e atende cliente, né? Fala com o cliente. Por quê? Porque quando a empresa vai crescendo, você vai perdendo a conexão com o seu frontline, né? Sei lá, a empresa só tem você vai lá fazer a venda, né? Ou se tem um problema, você atende o telefone. Quando a empresa vai crescendo, você começa a perder essa conexão. Então é importante você criar mecanismos para você estar sempre próximo, você e a empresa inteira, né? Sempre próxima do cliente. Então foram alguns mecanismos aí que a gente criou para estar próximo, tanto do ponto de vista de estar próximo no frontline, no customer service, quanto a gente fez umas coisas de construir também conexão emocional. A gente criou, mas isso é mais para quando a empresa ficar grande aí. Não sei se tem algum caso de vocês, mas a gente criou um negócio lá da cultura, customer centric. A gente faz umas coisas de dar, o que eu falei de dar autonomia para o frontline lá, né? De dar coisa. Isso aqui foi um caso que um passageiro esqueceu no carro do motorista uma cajuína, para quem é do Nordeste vai saber o que é isso, e era a cajuína do aniversário da criança. Aí ele ligou falando, esqueci isso, não sei o quê. E aí a Duda, que é do nosso time, ela foi lá e levou a cajuína e um bolo de aniversário para a criança. Enfim, umas coisas que você pode fazer e criar para pensar em como você encanta o seu cliente. Isso acaba às vezes viralizando, né? Esse caso viralizou bastante. Mas você não faz isso nem por viralizar, você faz isso mais pela cultura, né, que você quer criar. Gente, por fim, assim, acho que essa frase do Richard Branson que ele fala, né, que o cliente vem em primeiro lugar. Primeiro vem as pessoas,
E aí, se você tomar o cuidado com os funcionários, eles tomam conta do cliente. De novo, assim, acho que para startup, para quem está começando, você em geral tem muito esse mindset, né? De, puta, meu cliente, tem que me preocupar. Mas depois que vai crescendo, você às vezes tende a olhar para outras coisas. Então, eu garanto que vocês olham para... Por isso que eu gastei bastante tempo com pessoas aqui, porque garante que vocês olham para as pessoas e drivam a ação delas para ser bem customer-centric. Que elas vão tomar conta para o cliente. Né? Elas vão tomar conta e daqui a pouco você começa a ter gente que se preocupa mais com o cliente do que até você se preocupava. E aí fica muito legal, né? Porque aí, de fato, sua startup vai crescer de forma saudável. Assim. Algumas coisas aqui, agora para acabar, só trouxe algumas sugestões. Acho que esses aqui são cursos para quem gostar muito do tema. Fala, puta, cara, eu adorei esse tema. A Disney tem um negócio muito legal para ir visitar lá, as Apples também. E COPC, esse COPC é um curso mais para Customer Service. Se você tiver que estruturar relacionamento com o cliente, e gente, startup cresce muito nisso, são, sei lá, na 99 a gente deve ter umas 2.000 pessoas, no Nubank tem 3.000 pessoas em Customer Service, Rappi tem uma porrada de gente, Acredita tem uma porrada de gente, então eventualmente você precisa estruturar a sua estrutura de Customer Service, de serviço ao cliente. Meu, isso é muito difícil, é uma dor gigante de startup, quando começa a crescer. Então, se vocês chegarem nesse momento, se já tiverem, esse tipo de coisa te ajuda a dar um pouco de noção de como fazer isso de forma estruturada, o COPC. Alguns livros, para quem gosta do tema. Founders Mentality. Esse livro é bom para quem está nesse estágio de sair de ser uma startup e escalar. Ele fala um pouco disso. A Pergunta Definitiva fala sobre o NPS. O Líder se Servem por Último fala sobre esse mindset de liderança, de a gente como líder, ou você como CEO da sua startup lá, ou sei lá o que você for, você ajudar o seu time e você não ser o que dá ordem. Satisfação Garantida é o das Apples, que ele fala um pouco da história da experiência das Apples, é super legal. E eu acabei de ler ontem esse, que é o The Everything Store, da Amazon, super legal, conta a história de como a Amazon foi construída e o foco obsessivo que eles têm no cliente. E o da Disney, o jeito Disney de catar o cliente. Isso é legalzinho também, bem simples de ler. Ele dá algumas ideias de como fazer uma boa experiência. Mais um aqui, um grupo, o Start With Why, é o do Golden Circle, que eu falei. O High Output Management é mais de gestão. Radical Candor é o outro livro que eu falei, que é o dos feedbacks. E Measure What Matters, que fala um pouquinho de KPIs também. Acho que são mais... Esse aqui serve para qualquer coisa, tá? É porque acho que para experiência de cliente, para oferecer uma boa experiência, você precisa, lembra que eu falei do mecanismo? Você precisa ter bons KPIs, formas de trabalho e tal. Acho que esses livros ajudam a você construir mecanismos que ajudem continuamente a se melhorar a experiência do cliente. Acho que é. Tô voltando. Acho que é isso. Não, aqui já é backup. Gente, falei bastante coisa, né? Agora que eu vi que acabei quase com o tempo aqui. Mas se agora deixar aberto aí para perguntas, as coisas que você não sei se não cobriu, que vocês queriam que eu aprofundasse um pouco a mais. Perfeito, Caio. Pessoal, perguntas, fiquem à vontade aí. O Caio está à disposição. Não sei se eu ajudei ou se eu confundi mais, né, no tema. Falei, puta, você sabe o que era a experiência do cliente? Não, eu não sabia, mas não tinha ouvido falar. Agora eu já ouvi falar, mas não entendi nada, assim, né? Pode ter uma... Caio, eu tenho uma dúvida. Bom, primeiramente, boa noite. Eu sou o Felipe. Eu sou fundador da Dembody, que agora já vai mudar de nome aí, que é um marketplace de serviço de nutricionistas, né? A gente trabalha com nutricionistas, começou trabalhando com personal trainer, e a gente tá evoluindo ali. E aí a minha dúvida é a seguinte: onde que o Customer Experience entra em branding e em produto?